dificuldade do acesso a armas, a não ser em situações excepcionais, é o que deve prevalecer. Eu não acredito que, armando a população, você melhora a segurança das pessoas. Em 2019, o presidente Jair Bolsonaro assinou alguns decretos com a proposta de flexibilização da posse e do porte de armas, que já corre na Câmara dos Deputados. A posse de armas possibilita comprar e registrar um armamento que pode ser mantido em residência ou em local de trabalho do proprietário da arma. A posse segue a lógica do direito de legítima defesa. A ideia é que o cidadão possa optar por ter uma arma em casa para proteção. Já o porte prevê o trânsito com arma de fogo nas ruas, ou seja, com ele é possível andar armado em ambientes para além da residência ou local de trabalho do dono do armamento. O Estatuto do Desarmamento, regido em 2003 durante o mandato do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, proíbe o porte de armas a todos que não pertencem às Forças Armadas, com exceção de casos onde haja necessidade comprovada. Para isso, é preciso ter 25 anos, comprovar capacidade técnica e psicológica para o uso da arma de fogo, não ter antecedentes criminais, nem estar respondendo a inquérito ou a processo criminal e ter residência certa e ocupação lícita. Quais seriam os possíveis desdobramentos e mudanças dessa decisão de Bolsonaro? O Estatuto do Desarmamento é preciso que se entenda. Ele é uma lei que veio aumentar as penas, ou seja, veio aumentar o rigor para aqueles que portam arma na rua sem autorização, ou seja, a pessoa está na rua, mas não tem o porte, como também para quem tem a arma em casa, que é o chamado a posse de arma, sem o registro. Então a pessoa não tem autorização para ter arma em casa, é crime, mesmo que ela esteja dentro de casa com a arma. Ela não tem porte para andar na rua, mesmo que ela tenha o registro da arma, ela comete crime. Então essa lei de 2003, ela surge para aumentar o rigor e, evidentemente, desincentivar as pessoas a andarem armadas. Existem países com muitas armas, onde as pessoas não se matam. No Brasil é um país onde há uma taxa elevada de homicídios e a absoluta maioria dos homicídios são produzidos por arma de fogo. Então, a restrição da arma de fogo, de alguma forma, dificulta as decisões de pessoas que matam. O que é o problema principal, né? Não é só a questão da posse de armas e do porte de armas desse governo, acho que é uma coisa que chama muita atenção e que causa muita preocupação, é que, além da flexibilização, existe um discurso de criminalização e de criação de inimigos do Brasil, que isso vem sendo feito desde a campanha. Então, não é simplesmente as pessoas vão ter direito a armas. Tem um discurso, olha, existem pessoas que querem acabar com o Brasil, que querem impor uma filosofia de gênero, que querem implantar o comunismo nas escolas, que querem... que são uma ameaça. Então, além da flexibilização das armas, existe esse discurso de ódio, de raiva, de guerra. O Atlas da Violência de 2019 aponta que em 2017, 72,4% dos homicídios foram cometidos com armas de fogo, uma taxa elevada comparada com a média global de 46%. A pesquisa ainda mostra que a média do crescimento dos homicídios nos 14 anos pré-Estatuto do Desarmamento era de 5,44% ao ano, enquanto nos 14 anos pós-Estatuto esse número caiu para 0,85%. As pesquisas mostram justamente o contrário, né, de que a flexibilização do controle da arma e o aumento da quantidade de armas acaba aumentando os crimes violentos. Isso já está tão consolidado nas pesquisas e nos estudos, nos acompanhamentos, que o próprio governo ele começou a desistir desse tipo de argumento e de discurso e vem falando que é mais uma questão do direito individual da legítima defesa. Irresponsável é o governo que desarma o cidadão de bem e deixa a vagabundagem muito bem armada. Eu quero equilibrar esse jogo, dar o direito à legítima defesa à população. O Estado dá o direito do indivíduo de se defender, de defender a sua propriedade, de defender a sua família. A questão é, e aí surge um grande dilema, aqueles que entendem que armando a população você cria uma situação de medo aos criminosos, então a ideia qual é? Se o bandido sabe que grande parte da população está armada, ele não vai entrar dentro da casa porque ele corre o risco de ser repelido a tiros.
E para essas pessoas, o fato de você restringir muito o acesso a armas faz com que o criminoso tenha aquela sensação de que todo mundo está à mercê dele. Por outro lado, há quem entenda que isso, na verdade, funciona em situações excepcionalíssimas. Por quê? Porque muitas vezes quem tem uma arma não tem uma disposição psíquica para matar uma pessoa. Ela não tem o treinamento necessário para enfrentar alguém que está chegando armado. Atualmente, o cidadão que queira obter a posse de arma deverá passar por uma série de etapas que o instruem e preparam para manusear a arma. Primeiramente, o cidadão deve declarar efetiva necessidade para a aquisição da posse de arma. Após a aprovação, o interessado entregará a declaração de necessidade, os documentos e os antecedentes criminais à Polícia Federal, seguido pela realização do curso teórico, em torno de 3 horas, e aprovação na prova sobre legislação e segurança. Depois, a pessoa será submetida à avaliação psicológica com um dos psicólogos credenciados pela Polícia Federal. Só então poderá começar as aulas práticas em um stand de tiro. Por fim, o cidadão precisa realizar o teste final e obter a pontuação necessária para a aprovação. O seu regulamento alterado em setembro de 2018, e é isso que está valendo, e nós temos 2 decretos que foram promulgados ainda esse ano, o último deles, salvo engano, em maio, e que ainda não entraram em vigor. Desde o início de seu governo, Jair Bolsonaro expediu 7 decretos que visam facilitar o acesso dos cidadãos às armas de fogo, uma de suas principais promessas durante a campanha eleitoral em 2018. Daqueles que foram apresentados desde janeiro até o final de julho, apenas 3 deles estão em vigor. É necessário entender para que é feito o projeto, para quem e a serviço do quê. Na minha opinião, é feito a serviço de uma manutenção de um poder, para aumentar a possibilidade de posse de armas daqueles que já têm posse de armas e para uma coisa muito bem delimitada, né? Para aumentar a morte no campo, para aumentar o sistema paralelo, para aumentar o posse e o poder daqueles que já têm poder por meio da arma de fogo. Por que a gente se mata tanto? Porque o Brasil não é um país que está em guerra, não tem questões religiosas, não tem questões políticas, não tem guerra civil, não tem questões mesmo étnicas, né, como houve em alguns países da África, que justifiquem esse grau de violência. Nos últimos 20 anos, a violência cresceu de forma significativa no Brasil. A taxa de homicídio, que em 1996 atingiu 24,78, em 2017 chegou a 31,6 por 100 mil habitantes. Os dados do Atlas da Violência divulgados em 2019, referentes a 2017, configuram o maior da história, com um saldo de 65.602 assassinatos. A desigualdade racial tem um peso que caracteriza a violência no país. 75,5% das vítimas de homicídio no Brasil em 2017 eram negras. Para cada indivíduo não negro vítima de homicídio, houve 2,7 negros mortos. De 2007 para 2017, a taxa de homicídio de negros cresceu 33,1%, enquanto a do não negro cresceu 3,3%. A taxa de incidentes letais intencionais contra mulheres aumentou nos últimos 10 anos. 53,8% das vítimas foram mortas por arma de fogo. Em 2017, 4.936 mulheres foram assassinadas, um total de 13 vítimas por dia. Os homicídios dentro de casa também evoluíram, chegando a 17,1% entre 2012 e 2017. Nesse período, o número de mulheres mortas por armas de fogo na própria residência cresceu 28,7%. Estamos derrubando todo mês aí 30, 40 aviões apenas com homicídios. Então, na realidade, é importante também a gente não se naturalizar e não achar que a questão da violência é uma questão banal. Uma população que estruturalmente está dentro dessas bases de opressão, que reproduzem machismo, que reproduzem a letalidade contra mulheres, vai ter um crescente ainda maior, porque um governo que é incapaz de olhar para esse índice e pensar, se nós temos um número crescente de mortes de mulheres por arma de fogo dentro de casa, a gente faz o quê? A gente legaliza as armas, a gente flexibiliza a posse, aumenta o número, então isso é quase como
dizer que são ótimos índices para o projeto de Estado que é construído no país. O impacto, né, de políticas de armamento da população, com certeza vão trazer prejuízos para a sociedade como um todo. Quanto maior a violência, maior vai ser a utilização de serviço público de saúde e maior o prejuízo para a sociedade. Porque muitas vezes você pode ter um jovem que ele não morreu, mas ele ficou paraplégico, tetraplégico, com 19, 20 anos de idade, e eu vou ter que ter uma estrutura social para possibilitar a vida dele por mais 50, 60 anos de vida. Então isso também acaba acarretando um custo adicional para o sistema público de saúde. Na realidade, né, a persistência de um quadro de violência, que infelizmente vem sendo detectado aí nos últimos anos, não vai ser apenas com o serviço de saúde que você vai conseguir resolver, né? Eu posso implantar vários hospitais, várias UPAs, né, que são serviços de atendimento de urgência, mas na realidade eu tenho que ir na causa do problema, né? Eu tenho que enfrentar todas as questões que estão vinculadas a esse aumento de violência na sociedade. Se a gente tem a legalização da posse de armas, há um perfil comum que vai permanecer consumindo esse tipo de armamento, que vai continuar tendo e, na verdade, tendo uma licença para matar mais legalizada por parte do governo federal, pelo governo Bolsonaro e pelo Ministério da Justiça. Um sistema de segurança pública e de justiça eficiente é o que se espera de sociedades democráticas fortes. O discurso do Bolsonaro, tanto na campanha como agora, parece mais no sentido de lavar as mãos. Eu não acredito no Estado. Eu não acredito na capacidade das polícias. Cada um se vire por conta própria. Está na mão de vocês. Armar a população, na verdade, significa em primeiro lugar, o Estado brasileiro assinar um atestado de incompetência. Porque a garantia da segurança das pessoas é um dever do Estado. Segurança dentro das quebradas, ela não vem apenas da posse de arma, mas pode vir da confusão de que a posse de arma vai servir a nós. Ela não vai servir a população mais pobre. A gente sabe, nas ações da Taurus, no mercado da Taurus, que é uma das empresas que se beneficia neste mercado financeiro, que o valor de uma arma não é compatível ao salário básico do cidadão médio, do cidadão pobre brasileiro, daqueles que estão nas periferias, né? Como na periferia a sensação de insegurança ela já é grande, com todo esse número de coisas aumenta, né? Mas aumenta não só pela flexibilização da arma, mas aumenta por todo esse processo, né? A primeira compreensão de que um jovem da periferia, ele não vai comprar uma arma para se proteger, né? Não há possibilidade disso acontecer. E para além disso, aqueles que já têm arma para o sistema paralelo e criminoso no Brasil não vão necessariamente deixar de ter ou passar a ter por essa flexibilização. O que a gente tem é um acesso maior para aqueles que já têm a arma no Brasil. Então, na realidade, o que nós precisamos mesmo é um grande debate dentro da sociedade para se enfrentar o problema da violência com um conjunto de políticas públicas, né? Acho importante destacar que a questão da violência não vai ser resolvida apenas pela saúde, apenas pela segurança pública, apenas pela educação. É necessário um conjunto de ações dentro da sociedade que trabalhem, por exemplo, com a questão da cultura da paz. A criminalidade, a violência, o índice de morte, está tudo relacionado à política do Estado. Quando o Estado não oferece direitos a uma população, você tem, consequentemente, uma população criminalizada, marginalizada, que vai ter índice de violência, de morte, de precarização, estatísticas de vida baixíssima, estatística de escolaridade baixíssima, e isso no Brasil tem raça, tem gênero, é a maioria da população negra, é a maioria de mulheres, são travestis, transexuais, são indígenas, quilombolas, caiçaras, porque é uma população tradicionalmente marginalizada, esquecida, oprimida. Então, quando vem um presidente propondo medidas para a segurança pública, um dos aspectos importantes que a gente esperava, além da redução dos homicídios, era a redução de grupos que estão crescendo agora, como as milícias no Rio de Janeiro. E para reduzir esses dois problemas, os homicídios e as milícias, se esperava que se restringisse o porte de armas, de um lado, e de outro, que se controlasse mais a violência praticada pela polícia. Mas foi justamente o contrário. Eu não diria que é por má fé, eu diria que é mais por ignorância de pessoas que nunca souberam direito e nunca estudaram, nunca conversaram, nunca se interessaram por esses temas, agora caem e tomam decisões populistas que podem botar muita coisa a perder.